São Bento nasceu na Úmbria, Itália, no ano de 480. Era de família nobre romana. Desde pequeno manifestou um gosto especial pela oração. Realizou os primeiros estudos na região de Núrcia, próximo à cidade de Spoleto. Depois foi morar em Roma para estudar filosofia. Um eremita chamado Romano encontrou Bento e lhe deu um hábito de monge. Romano ensinou a São Bento tudo sobre a vida de eremita e, levando-o para uma gruta escondida no monte de Subiaco, lá o jovem Bento aprofundou-se na vida de eremita e Romano o ajudava regularmente com os alimentos. São Bento ficou ali por 3 anos só em orações e estudos, sem receber visitas. Um dia, porém, um sacerdote da região, fazendo seu jantar, ouviu uma voz que dizia: "Estás fazendo seu jantar, enquanto meu servo Bento morre de fome no deserto." O sacerdote, com muito esforço, partiu para o deserto, encontrou a gruta em que Bento estava escondido e, após uma oração, disse que era o dia da Páscoa do Senhor e serviu-lhe a comida. Tempos depois, o jovem Bento foi descoberto por pastores e assim passou a receber muitas visitas para conselhos e orações. Logo a sua fama começou a crescer e ele passou a ser visitado por mais e mais pessoas em busca de aconselhamentos e orações. São Bento fundou em poucos anos 12 mosteiros. Antes de Bento, os monges viviam como eremitas, isolados e sozinhos. São Bento organizou a vida monástica comunitária e os mosteiros começaram a florescer. Todos eles seguiam a famosa regra de São Bento. As famílias nobres de Roma começaram a mandar seus filhos para estudarem nos mosteiros fundados pelo santo. Santo Plácido e São Mauro estavam entre os educandos de São Bento. São Bento morreu no ano de 547, aos 67 anos. Predisse sua morte no mesmo ano da morte de sua irmã Santa Escolástica, fundadora do ramo feminino da Ordem de São Bento. Mandou abrir sua própria sepultura e, depois de falar aos monges de pé com as mãos para o céu, morreu. Parte de suas relíquias estão no mosteiro do Monte Cassino e outras na abadia de Fleury, na França. São Bento foi canonizado no ano de 1220 e sua festa é comemorada no dia 11 de julho. Havia um mosteiro cujo abade havia falecido, e a comunidade se dirigiu até São Bento, pedindo-lhe todos os monges insistentemente que o santo os dirigisse. Ele negou durante muito tempo, dizendo que, de antemão, o modo dele de proceder não se ajustaria ao daqueles irmãos, mas, vencido no final por suas insistentes súplicas, acabou por consentir. Impôs então àquele mosteiro a observância da vida regular, não permitindo a ninguém desviar-se ou viver como antes. Os irmãos daquele mosteiro começaram a ficar irritados com aquela severidade e começaram por se recriminar, por terem pedido que o santo os governasse, pois a vida torta e errada daqueles irmãos estava entrando em conflito com aquele modelo de retidão do santo. Dando-se conta de que sobre o governo de São Bento não seria mais permitido as coisas ilícitas daqueles irmãos, e doendo por dentro por terem que renunciar a esses antigos costumes, parecendo duro para eles, viram-se obrigados a adotar costumes novos com um espírito envelhecido. Diante disso, depois de decidir em conselho, puseram veneno no seu vinho. Quando foi apresentada ao abade, ao sentar-se à mesa, a taça de cristal que continha a bebida envenenada, segundo o costume do mosteiro, que seria abençoar a taça, São Bento levantou a mão, fez o sinal da cruz e com ele se quebrou a taça que ainda estava a certa distância. De tal modo se rompeu aquela taça de morte que mais parecia que em lugar da cruz foi atirada uma pedra sobre aquela taça. Compreendeu logo o homem de Deus que continha uma bebida de morte, a taça que não podia suportar o sinal da vida. Depois disso, relembrou aos monges o que tinha dito a respeito das suas regras severas, que não se adaptariam a eles, e deixou esse mosteiro. Um presbítero conhecido de São Bento
obcecado pelas trevas, a tal ponto que um dia enviou de presente ao servo de Deus um pão envenenado. O homem de Deus recebeu agradecido o pão, mas não ficou oculto a São Bento o que continha naquele pão. Ora, aconteceu que, na hora da refeição, costumava vir da floresta um corvo que recebia pão das mãos de São Bento. Quando então chegou como de costume, o homem de Deus lançou diante daquele corvo o pão envenenado e deu a seguinte ordem: em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pega esse pão e joga-o no lugar tal que não possa ser achado por ninguém. O corvo então, de bico e asas abertas, começou a esvoaçar e a rodopiar em volta do pão, como se dissesse claramente que queria obedecer, mas não podia. No entanto, o homem de Deus repetiu diversas vezes: leva sem medo e vai jogá-lo onde não possa ser encontrado. Finalmente, depois de hesitar por muito tempo, o corvo tomou o pão no bico, levando, partiu. Depois de 3 horas, voltou sem o pão, que tinha lançado fora, e recebeu das mãos do homem de Deus a ração costumeira. Um dia, o demônio aproximou-se de um monge ancião que tirava água e apossou-se dele, derrubando-o por terra e atormentando-o furiosamente. Ao retornar da oração, São Bento viu o que estava sendo torturado com tanta crueldade e aplicou-lhe uma única bofetada, saindo imediatamente dele o espírito maligno e nunca mais ousou voltar. Certa ocasião, São Bento havia saído com os irmãos para trabalhar no campo. Quando chegou ao mosteiro, um camponês que carregava nos braços o corpo do seu filho morto, chorando amargamente, perguntou por São Bento. E disseram-lhe que ele estava no campo com os outros monges. Sendo assim, o homem deixou junto à porta do mosteiro o corpo do seu filho falecido. E, grandemente perturbado pelaquela dor, foi e correu em busca do santo. Naquele momento, então, já estava regressando ao convento o homem de Deus com seus irmãos. Nem bem avistou São Bento, começou a gritar: devolve-me meu filho, devolve-me meu filho. Ao ouvir tais palavras, o homem de Deus lhe perguntou: por acaso eu roubei teu filho? Ao que ele respondeu: ele morreu, ressuscita-o. Ouvindo isso, o servo de Deus ficou triste e disse: coisas dessas não cabem a nós. Antes, são próprias dos santos apóstolos. Por que quereis que carreguemos cargas que não somos capazes de suportar? Mas o infeliz, esmagado pelaquela dor, persistia no seu pedido, jurando que não iria embora, enquanto o santo não ressuscitasse o seu filho. Então o servo de Deus perguntou: aonde está teu filho? Ao que ele respondeu: junto à porta do mosteiro. Então chegou o homem de Deus com os outros irmãos, pôs os joelhos em terra e inclinou-se sobre o corpinho daquele menino. Levantando-se em seguida, ergueu as mãos para o céu e disse: Senhor, não olhe para os meus pecados, mas para a fé deste homem que pede que se lhe ressuscite o filho, e faz voltar a este corpinho a alma que dele quiseste levar. Mal havia acabado de proferir tais palavras, quando, voltando a alma ao corpo daquele menino, ele se estremeceu de tal modo que todos que estavam presentes puderam ver com os próprios olhos como aquele corpo se agitava e acontecia aquela sacudida maravilhosa. Bento então pegou o menino pela mão e devolveu vivo aos braços do seu pai. Por volta de 1843, uma jovem era atacada por uma febre tifoide e ela estava obrigada, devido a isso, há mais ou menos uns 10 dias, a permanecer sentada numa poltrona, sendo insuportável para ela aquela posição horizontal do leito. Às 9 horas da noite, um amigo da família foi visitá-la e falou-lhe das medalhas de São Bento e lhe deixou uma. Nem 5 minutos se passou e a enferma já se estendia no leito, e no dia seguinte, depois de uma noite de profundo sono, sentiu-se libertada da febre terrível que até então resistiu a todos os recursos médicos.
Na imagem de São Bento, o livro representa as regras. A taça com a serpente representa a bebida que foi envenenada, e a vara representa a disciplina. A medalha de São Bento foi esculpida primeiramente nas colunas do mosteiro de Monte Cassino. Na frente da medalha está escrito: "Sejamos protegidos pela sua presença na hora da nossa morte". No verso, encontra-se as seguintes inscrições: Cruz Sancti Patris Benedicti, Cruz do Santo Pai Bento, Cruz Sacra Sit Mihi Lux, a cruz sagrada seja minha luz, No Draco Sit Mihi Dux, não seja o dragão meu guia, vá de retro Satana, para trás Satanás, no quan suade mihi vana, nunca seduzas minha alma, sunt mola quae libas, são coisas más que brindas, ipse venena bibas, bebas do mesmo veneno.